Nós estamos agora no terceiro episódio, que não é nenhuma série, né, de Netflix, mas é de uma proposta que traz para a cidade de Uberlândia, para a região, que agrega, na verdade, para a cidade e região, uma experiência de vida, uma experiência de luta, histórias de sucesso, histórias de insucesso, porém, principalmente, histórias de pessoas comuns como nós, como vocês. E hoje nós estamos recebendo mais uma vez aqui um convidado muito especial, que é o Paulo Holmes, advogado, empresário, um homem que lida muito com o ser humano. Lidar com o ser humano é difícil, Paulo? Não, eu diria que não. Não. Não é difícil. Por que que não é difícil? Porque também lidam conosco, né? Então eu estaria também admitindo aqui que lidar comigo é difícil. Então, na verdade, porque a gente muitas vezes, quando está lidando com o problema do outro, aí a gente vê só do nosso ponto de vista, aí fica mais fácil achar difícil. Então a forma de Interessante isso. não achar tão difícil assim é entender que é isso aí, é interação. Mas existe, obviamente, momentos difíceis, né? E aí nós temos é que buscar a solução em conjunto, enfim, buscar a solução. Mas não é É, difícil, não. É prazeroso você ajudar uma pessoa a se reencontrar. É super prazeroso. Isso só é possível se você lidar com o ser humano. que ótimo que você já entrou no meio da conversa, porque, aliás, no meio não, no meio das perguntas que eu ia te fazer. Você lida com a ajuda, você presta um serviço excepcional na área de recuperação de pessoas. Por que que isso entrou na sua vida? O que que aconteceu que te levou a esse lugar? Que beleza de pergunta. Bom, primeiramente, eu quero admitir que não entrou através da minha vida. Esse ministério, ele é do meu irmão, Onésimo. Onésimo se converteu ao Evangelho, conheceu Jesus Cristo há muito tempo atrás, e ele era nosso sócio, né, sócio da Aham. empresa, e ele pediu para que tirasse um ano para conhecer a Bíblia na língua original e foi estudar. Ele é muito estudioso. E ele Espetáculo, ficou hein? um ano estudando a Bíblia. E a pessoa não fica o tempo todo estudando, né? Ninguém Lógico. é muito entediante estudar o dia inteiro. Então, nas horas de folga, ele mandou fazer umas caixinhas de madeira e distribuía literatura em alguns lugares que tínhamos relacionamentos, escritório de contabilidade, banco. E nisso, ao fazer isso, uma senhora o abordou e pediu para que ele fosse orar com o filho dela, que estava com um problema de droga. E Ah, nessa de ele orar com essa pessoa, com esse jovem acabou indo para a casa dele, eu vou resumir a história, tá. acabou indo morar com ele. Depois de uns dias ali na casa dele, ele falou assim: se você não for buscar mais um amigo meu, e citou que um amigo dele, muito possivelmente iria morrer em função de uma dívida com droga. Ele também levou mais essa pessoa para dentro da casa dele. E Uhum. ele tinha filhos pequenos, e aí nós que não temos tanta fé assim, isso que eu quero na verdade, salientar. Eu, Paulo, né, que não estava tão envolvido, não tinha tanta fé assim, nós, pelo contrário, demos um ultimato para ele: ó, você não pode fazer mais isso. E foi aí que começou. Ele alugou uma casa, na verdade, ele foi para Que coisa Itutaba, interessante isso. alugou uma casa e começou esse projeto lá. E quando terminou o ano sabático dele, ao invés de ter duas pessoas, ele tinha 9 pessoas com ele. E para onde ele levaria essas 9 pessoas? Aí começou o projeto da Ciame, aí sim foi estruturando esse projeto, e isso tem mais de 20 anos. Isso te dá prazer? Sim, talvez seja um dos grandes prazeres. E não somente para mim, mas para todas as pessoas envolvidas. Se você fizer uma visita na nossa empresa, eu vou te apresentar naturalmente muitas, não poucas pessoas que trabalham conosco lá há 10, 11, 12, 13 anos, que vieram da rua, foram usuários de droga, foram usuários de álcool, que hoje estão casados, com família, com vida restabelecida. Eu acho que nós temos que ter, na nossa vida, nós temos que ter motivo de estar aqui, né? É muito gratificante isso, não Isso, é, Paulo? exatamente. Acho que é isso, você ter motivo para estar aqui. E se nós passarmos para aqui para ganhar dinheiro e comprar mais um carro novo, acho que isso não pode ser a nossa motivação. Faz nem sentido, né? Você tem uma grande trajetória de vida, pessoal, como empresário, e você já esteve junto do poder público. Você já passou um período no poder público e que tinha uma ideia totalmente diferenciada do que nós temos hoje no governo. Posso dizer que era, na verdade, um governo de esquerda. E você teve presente, né, nesse período. Qual que é a análise que você faz? Então, primeiro, te respondendo, era um governo de esquerda.
Senão a gente fica mesmo. é assim, porque a gente pode, É. não, a gente pode ter dificuldade nisso. Era um governo de esquerda, assim. Mas vamos lá, como que eu fui contribuir com esse governo? Na verdade, estava vice-presidente da Associação Comercial e foi solicitado a participação, o cargo foi dado para uma entidade. Então, a minha indicação não foi através Não foi pessoal, né? do prefeito. Pelo contrário, foi num jantar que fizemos para oferecer ajuda para um governo que tinha acabado de se eleger e nós precisávamos que a cidade fosse bem. E a ajuda que ele pediu é indica um nome, e aí no consenso indicou meu nome, e aí sim, em função disso, eu fui trabalhar no governo, naquele governo, então, e tentei dar a minha contribuição inicialmente. Ah, entendi. Bom, e qual que é a sua expectativa para os próximos 4 anos e depois, e também daqui a 2 anos, porque nós vamos ter eleições daqui a 2 anos. Qual que é a sua expectativa? O que que você espera? Você acredita realmente nessa direita? Você acredita nas propostas que estão sendo colocadas? Qual que é a sua grande expectativa? Eu sei que a expectativa aqui talvez até seja, nós só reafirmarmos a questão de direita e de esquerda. E hoje nós temos 3 posicionamentos, né? Você é de direita, você é de esquerda, você está em cima do muro. O indeciso, né? Ou está em cima do muro indeciso. É. E eu quero dizer que a gente precisa, na verdade... O isentão, na verdade, é o isentão. Ou isentão, como queira. Mas nós precisamos, na verdade, nós estamos conversando com pessoas que têm sentimento e que nem todos têm uma definição de direita ou de esquerda. Eles estão escolhendo para eles, naquele momento, o melhor candidato. Acho que essa que tem a ser a discussão. Qual é, para o Brasil, nesse momento, a melhor proposta? E por que eu estou dizendo que essa é a melhor proposta? Por que nós estamos dizendo que essa é a melhor proposta? Então, isso eu não tenho dúvida de qual é a melhor proposta para o Brasil nesse momento. Nós viemos de um período muito grande no Brasil e com muitas dificuldades e que o Brasil derrapou. Deixou de aproveitar uma onda de crescimento em que o mundo cresceu mais do que o Brasil. E nós ainda continuamos derrapando, nós estamos ainda saindo desse lamaçal, vamos assim dizer. E eu acho que o Brasil assistiu de camarote, por exemplo, não posso deixar de citar a Lava Jato, que fez um bem enorme para o Brasil. Com certeza. E fez um bem enorme mesmo. Eu acho que eu pelo menos me orgulhei, não vou dizer pelas outras pessoas. Você tinha noção do que tinha por trás disso? Não. Não. Não, muito pelo contrário. Eu acho que eu, como muitos, nós éramos inocentes. Eu já votei em candidatos imaginando ser um candidato de direita, que hoje a gente percebe que não é tão de direita assim. Não, num candidato honesto, na verdade, não é nem direita nem esquerda. Você imaginava, eu suponho que você imaginava que seria um candidato honesto. Então, Né? resumindo, eu te respondendo assim, ó. Eu tive muitas decepções e também algumas não. Algumas foram luz que jogou numa escuridão. Tá. É o mesmo que você chegar nessa sala aqui, o quarto tá escuro, e quando você liga a luz, você vê um monte de coisa que você não estava enxergando antes. Então, foi um acender de luz para o Brasil. Porém, quando acendeu essas luzes, creio eu que nós tivemos muitas surpresas. É uma pena que nós não soubemos valorizar, compreender a grandiosidade da Lava Jato para o Brasil. O Brasil, a Lava Jato foi assim, um abrir de porta da esperança para todos nós. Com toda certeza. E eu sou um deles que fiquei muito feliz com essa porta da esperança. E quero crer que nós ainda estamos diante de mais porta da esperança agora. Então nós precisamos saber abrir essas portas e aproveitar delas. Você lamenta a situação atual do Sérgio Moro? Porque quando fala Lava Jato, não adianta, gente. A gente sempre atribui a figura Sérgio Moro. Você lamenta? Isso te incomodou de uma certa forma? Eu acho que me incomodou como me incomodou a muitos. O Sérgio Moro, ele foi para mim um herói nacional. herói. Ponto. Uhum. Como tivemos muitos heróis nacionais que teve algumas derrapadas na vida. Você pode pegar o do próprio Dom Pedro I, que vamos comemorar daqui a pouco, 200 anos de independência. Nós sabemos que na vida privada dele teve algumas coisas que algum de nós não concorda. Mas ele foi um herói nacional. Ele proclamou a independência e nós temos o benefício disso. O Sérgio Moro foi um herói nacional, foi aplaudido em muitos aeroportos e aplaudido no mundo inteiro. Ponto. Agora, o que ele fez, ou seja, como que foi as tratativas dele lá dentro do governo, aí sinceramente, eu vou ser sincero com você, qualquer coisa que eu vier a te falar aqui, eu vou estar fazendo como muitos. Estou falando de ouvir falar. Então, ou seja, resumindo, eu tenho um respeito enorme pela contribuição que o Sérgio Moro deu para o Brasil, que a Lava Jato deu para o Brasil, não só o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi juiz. Para mim, sinceramente, até mais do que o Sérgio Moro, foram os promotores de justiça que levantaram toda aquela situação e que foram atrás de provas. O Sérgio Moro julgava e não deixou o processo parar.
ele é um profundo conhecedor disso e não deixou o processo parar. Mas foi um conjunto de pessoas, a nação inteira se envolveu. E se não fosse a nação inteira se envolvida, nós não teríamos aquele resultado. Paulo, como é que você aborda uma pessoa que está indecisa? Qual que é a sua plataforma de abordagem para a pessoa que está indecisa, que não sabe para onde caminhar? Então, primeiramente, eu não tenho dificuldade em te responder isso, que eu só faço isso todos os dias. Eu converso com pessoas todos os dias. Então, primeiramente, é ter um respeito enorme pela escolha das pessoas. Isso é democracia. Então, ou seja, existe pessoas que vão votar na esquerda. 1/3 da população brasileira vota na esquerda. Agora, existe um outro terço que também vota só na direita. E não admite votar na esquerda. Mas nós temos 1/3 da população que é essa que decide a eleição. Essa 1/3 um dia votou na esquerda e elegeu a esquerda. Um dia votou na direita e elegeu a direita. Então nós temos que conversar com esse 1/3 da população que decide naquele momento o que ele entende ser melhor para o país. E aí sim, eu acho que nesse momento nós não temos nenhuma dificuldade de dizer, a meu ver, no meu ponto de vista, o que é melhor para o Brasil. Nós estamos diante, acho que nunca foi tão fácil decidir. É só você olhar as duas propostas e você olhar também o resultado que nós tivemos no país nos últimos anos. O que nós queremos para o Brasil? Nós queremos o regresso às situações de Lava Jato? Nós queremos o regresso à situação de Petrobras, de Mensalão? Ou nós queremos o país que está sendo construído com muita dificuldade, com muitas pontes, com muitas dificuldades, mas que traz sim um novo alento, uma esperança de daqui a pouco nós podemos oferecer para os nossos filhos, e no meu caso, para os meus netos, um Brasil melhor. Então, ou seja, eu tenho a esperança, sim, de nós podermos ajudar. E de que forma que eu ajudo? Contribuindo, inclusive conversando. Mas, nesse momento, principalmente, votando. E é assim que vai ser decidido o futuro do Brasil, com o nosso, com o meu voto, com o seu e com o voto de quem está nos assistindo. Mas a gente conversava em programas anteriores sobre a importância da eleição do Legislativo. E o Senado tem uma responsabilidade imensa com o Brasil, e principalmente com a indicação de dos tribunais superiores. Que você diria, qual o conselho que você daria para as pessoas fazerem a escolha certa? Então, primeiro, acho que não é só o Senado. Se me permite... Sim, claro que não. Eu falo o Senado porque eles é que escolhem, que fazem a escolha dos juízes dos Supremos. Do Supremo, né? Tribunais Supremos, Na verdade, é eles que sabatina, né, o ministro indicado pelo presidente da República no Supremo Federal. Exato. Mas vamos lá. Mas eu não quero me ater ao papel do... Eu quero, na verdade, dizer o seguinte: nós temos resposta. Eu sempre votei com muita segurança, muito certo do que eu estava fazendo. Então, se me perguntou, eu nunca votei na esquerda. Nem no momento que eu fui servir a um governo que estava me chamando para uma missão naquele momento. E fui claro que não havia votado naquele governo, naquele projeto. Ah, é mesmo? Sim. Você não votou? Não votei naquele projeto. Porém, fui servir a ele. Tá. Por que eu estou emendando os dois assuntos para chegar no final aqui agora? Claro. Neste momento, nós temos uma responsabilidade grande de fazer as seguintes avaliações. Nós precisamos eleger uma Assembleia Legislativa para nos ajudar, um governador que quer fazer certo de verdade. Nós temos que eleger uma Câmara dos Deputados Federais, porque na Câmara dos Deputados Federal é que é decidido, inclusive, a legislação que passa e que não passa, claro, da qual este mesmo Supremo que você se referiu vai utilizar da lei que foi votada lá na Câmara Federal, e para não ter essa inversão de papel. E agora, indo para a sua pergunta do Senado Federal, o Senado não somente a questão da sabatina, da escolha, mas depois da fiscalização desse poder. O único poder que tem a capacidade e a condição de, primeiro, chamar o Supremo Tribunal Federal para prestar conta é o Senado Federal. É lógico. E muitas vezes a gente não presta muita atenção e a gente vota no senador, a escolha é feita de última hora, ou até por indicação de alguém. Então eu convido a você que está nos assistindo, né, a escolher o senador que melhor te representa, que representa as suas ideias. Mas avalia se esse senador tem realmente a capacidade técnica de fazer o trabalho pelo qual você está elegendo ele. Você, na verdade, está selecionando um senador. É como se você tivesse um processo seletivo. Então, avalia bem. Sabatina você mesmo na sua régua daquilo que você entende ser correto para você escolher o seu senador, o seu deputado federal e o seu deputado estadual. Eu vou fazer com você o que eu fiz com o entrevistado anterior. Eu vou te pedir uma frase bonita para você encerrar isso. De esperança,
de fé, porque parece que você é uma pessoa que acredita muito em Deus, acredita no ser humano. Eu quero te pedir uma frase especial que venha bem do seu coração. Quando você pediu a frase para o entrevistado anterior, eu pensei nisso. Que frase que seria? Então eu prefiro trocar ao invés de uma frase, É. na verdade é que nós meditemos o que nós vamos fazer agora. Acho que você falou muito bem, nós estamos diante de um momento ímpar da história do Brasil. Eu acabei de chegar da Argentina e vi o que os argentinos estão vivendo por algumas escolhas que não fizeram tão certas assim, ou em algumas errado. Então nós brasileiros precisamos entender bem. E eu acho que, como eu disse no primeiro momento, né, nunca foi tão fácil decidir com a decisão que você tem que tomar. Porém, essa decisão é sua. Então, ao invés de uma frase, eu quero, na verdade, que você medita naquilo que você vai fazer com o Brasil. A decisão do Brasil, a escolha que você vai fazer, pode, obviamente, colocar um ou outro caminho na mão dos seus filhos, dos seus netos. Então, temos esperança? Sim, nunca vamos deixar de ter esperança. Sou otimista, sou extremamente otimista. Mas essa decisão do que nós vamos deixar para o Brasil daqui a pouco está na sua mão e na minha mão. Show de bola, né? Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Gratidão imensa minha de poder dar essa contribuição. Um abraço. Até mais. Até mais. Deus abençoe.